Tem um cara que me ajudou muito, ele era árabe. E aí eu sempre tenho que fazer essa ressalva. Tá, eu não lembro direito se ele era árabe, judeu ou sírio. Ele era de lá, entendeu? De lá. Tinha um nariz grande e falava diferente. Independente da religião que ele tinha. Porque se você não fala assim, sempre tem o cara que, pô, mas o cara era judeu, era muçulmano, ele era o quê? Eu falei, cara, eu não sei. Ele era o Faria, eu chamava ele de Faria. O Faria me ensinou a negociar. Entendeu? E é engraçado que, tipo assim, eu sempre falo que ele me ensinou a negociar por dó. Porque ele era um cara que era uma época. Não sei se vocês vão lembrar disso aqui em São Paulo. Hoje você não tem outdoor em São Paulo por causa de um prefeito chamado Gilberto Kassab. O Kassab. Ele criou a Lei Cidade Limpa. Antes dessa Lei Cidade Limpa, em todo canto tinha outdoor. Você chegava numa Poluição Paulista... visual, né? Aquele luminária... É luminoso, luminoso, né? Sim, gigante e tal. E o que acontece? Para você, não existia lâmpada de LED. Era aquela lâmpada normal ligada num reator. Nossa. Reator chegava muito nos ferro velhos. O que a gente fazia? A gente pegava e neon, quebrava, né? Para tirar o cobre. Era neon, né? Isso. O reator. Eu acho que era antes do... Não, tinha o neon e tinha o que eles faziam com lâmpadas assim, ó. Fazia os letreiros com lâmpada e tal. E aí, pra ligar, precisava do reator. Acho que o neon também precisava do reator. O neon usa reator. O neon e aquela lâmpada comprida. A branca? Aquela Isso, grandona. antes da de LED tinha aquela que precisava do reator. A diferença é que um reator é de 200 e poucos volts e o neon é de 900 volts. Que é aquele quadradão que tem um negócio dentro. Que parece um piche dentro. Tanto que a gente queimava esse pra poder chegar no cobre. Fazia uma fogueirona pra poder chegar no cobre. E aí o que acontece? Chegava no ferro velho... Nossa cabeça era o quê? Quebra a lâmpada, joga na sucata, entendeu? Pega o reator, quebra e tira o cobre, o resto pega só cobre. Sucata. Separa os fiozinhos, né, que tem dentro dele, o resto sucata. O Faria, o que ele fazia? Ele chegava nos ferro velhos e comprava os reatores por um preço maior do que o que eu ia quebrar. E eu ficava naquela, tipo assim... né, pra isso, então, por quê? Ele comprava as lâmpadas. Ele falou assim, ó, quando você tiver um lote... Só que ele pagava muito barato. Mas assim, o muito barato dele era bem melhor do que a sucata. Melhor que nada. Você tá jogando fora, Um belo né? dia, eu falei assim, quer saber? Eu vou levar pra ele. Aí eu peguei e levei. E aí eu sempre fui muito curioso com essas coisas. Tipo assim, eu não ligo se o cara tá ganhando mais do que eu. Eu sou esse tipo de comerciante, eu não ligo. Entendeu? Eu não ligo. Porque eu acho assim, se o cara tá ganhando mais do que eu, o besta sou eu, ele tem o poder da informação. Besta sou eu que não tenho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás da informação. Então, a gente começou a negociar e tal. Ele falou, eu tô retirando mercadoria de um hospital, preciso lá, tem como você fazer o carreto pra mim e tal? E aí a gente ficou brother, entendeu? E tipo assim, um belo dia, ele falou assim pra mim, ó, na boa, cansei de ganhar dinheiro em cima de você. Ele te deu a dica de ouro, não acredito. Não, ele falou desse jeito, falou, cansei de ganhar dinheiro em cima de você, e você é um cara da hora, você é um rapaz da hora. Eu vou te ensinar. Eu falei, vai me ensinar o quê? Eu vou te ensinar a falar, porque você não sabe falar. Você não sabe negociar, entendeu? E ele começa a me ensinar a negociar. Nossa, dá o caminho das pedras. Não, e a gente começa numa fase em que, tipo assim, e era muito legal ver ele conversando com as pessoas. Ele sabia conversar, assim. Ele era baixinho, tipo, tinha um cabelinho meio puxado assim, e tinha uma Kombi. Não, ele não tinha Kombi. Ele teve uma Brasília há um tempo, e acho que um dos filhos dele tinha uma Kombi. Tinha a Kombi, o Freita. Puta, não lembro. De Jundiaí. Será que é o Freita? É o pai do Freita. Cabelo não preto. Ele mexia com neon, comprava esse transformador, mexia com hoje lâmpada. Ele é falecido, pai. Ele é falecido. Tem um amigo nosso. Eu sei que ele tinha não era bem um ferro velho, né? Porque ele alugava um pedaço do ferro velho lá na Moca. Na parte baixa, em frente ao Parque Dom Pedro. Em frente ao metrô, desculpa. Em frente ao metrô Dom Pedro. Eu não sei onde é que ele tinha aqui em São Paulo, mas ele tinha tipo um ferro velho, assim, pequenininho. Porque não era bem, ele não precisava de um ferro velho. Isso que era o mais louco do negócio dele. Ele sozinho fazia mais do que o dono do ferro velho, mas ele alugava só um pedaço. Ele me ensinou a negociar. Ele chegava nos lugares e ele falando, era um filme. Era tipo, tá vendo o Lobo de Wall Street. Ele conversava bem pra Quando eu assisto o Lobo de Wall Street, eu lembro dele. Só que ele não era doido, que nem o cara do Lobo de Wall Street. Era só negociando. Aquela cena do telefone, eu faria todinho. A cena do telefone, eu olhando aquilo, ele falou, tá vendo? Quando você chegar nos lugares, você tem que saber conversar com o pobre, você tem que saber conversar com o rico. Entendeu? O pobre, ele quer ser rico. Mas o rico, ele quer ser quase tratado como pobre. O rico, o rico, ele gosta de ser tratado de senhor e tal, mas ele gosta que você saiba o nome dele. Já o pobre, ele gosta de ser chefe. Então chama o pobre de chefe. O pobre adora ser chamado de chefe.
Eu tenho essa mania até hoje de chamar pobre de Cheio chefe. de chefe. Chega num Oi, lugar e fala assim, chefe. oi, chefe, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele fala assim, pobre ama ser chamado de chefe. Porque o pobre às vezes não vai ser chefe, mas ele gosta. Ele falou, isso abre umas portas. E aí ele falou assim, quando você for negociar, ele que me ensinou que você não pode ter amor. Pela mercadoria você não pode ter amor. Então se você gostou de alguma coisa, separe e não venda. Pega pra você. Pega pra você. Mas se você pegou pra você, você não vende. Entendeu? É seu. E você tem que ter as suas coisas. Ele me ensinou que quando você vai negociar... Ele falou assim, nenhuma negociação pode ser feita rápida demais. Entendeu? Ele falava uma frase que eu vivo repetindo no canal. Eu acho legal quando é rápido, mas não pode? Não, ele falou que não pode. Nenhuma negociação pode ser rápida demais. Aí ele falou assim, ó... E ele falava assim, ó... A velocidade entre o lucro e o... A velocidade entre o lucro e o prejuízo... A diferença entre o lucro e o prejuízo é a velocidade com que você faz a conta. Nossa. Aí ele falou, você tem que ser muito bom em matemática. Entendeu? E outra coisa, entenda que você já vendeu. Isso é uma das lições mais difíceis de entender. Que é tipo assim, Josi, eu vou te vender esse copo d'água aqui, ó. Na sua cabeça Certo? você já vendeu. Não, tipo assim, você fala assim pra mim, beleza, Alessandro, eu vou comprar e tal, acabou a Beleza. negociação. Acabou a negociação do copo d'água, eu já te vendi o copo d'água. Então agora é a hora de eu te vender o capacete. Entendeu? Quando eu percebi que você tá gostando do capacete, vamos colocar o livro aqui do Douglas Adams também, Coloca a mesma coisa. e aí vai embora. Ele era assim, mano. Eu Vai acho que é o pai do encaixando. Freitinhas. Cara, era Porque maravilhoso ver aquilo. Era aí Gente, na que casa, era aí na lindo. casa deles. Aí o que acontece? Por exemplo, o Freitinha mexia muito com... Tinha umas placas de computador. A primeira placa de captura de computador bem velha, a Pinaco que eu peguei, foi do filho dele. Uhum. Cara, você ia fazer um negócio com ele, você não saía de lá com um negócio só. Ah, ele ia encaixando. Ele ia encaixando um monte Não, porque de ele coisa. entende que Sabe você já, pra ele que entende que você já precisa. vendeu. Ele fala assim, ó, presta atenção no seu cliente, presta atenção nas expressões. Tipo o Ricardo Ventura. Só que ele fala assim, ó, expressões sociais. ele fala assim, ó, a muito cara do bom. seu cliente mostra se ele tá gostando, se ele não tá gostando. Não enche o saco se ele não estiver gostando, entendeu? Queira saber mais sobre o seu cliente, queira saber da intimidade do seu cliente, queira saber com o que ele... E sempre diga pra ele que você vai resolver. Isso é muito louco, porque hoje qualquer coach de vendas fala isso. Não, você Eu vou tem que resolver um problema. Ele fala assim, não, você tem que, você tem que Resolve de resolver. verdade, é. O cara é você resolver, o cara não é você vender. Eu o cara acho- é resolver. Eu acho que é a mesma pessoa, porque assim, ele ia na eletrônica do meu pai, Aham. e meu pai era meio que, quando ia vender, tipo, quanto que é essa TV? É tal, é X. Beleza, comprou. Acabou. Pro meu pai, você entendeu? E aí ele virava pro meu pai, Cláudio, você não vai me vender outra coisa? Eu É. vim aqui só pra comprar uma TV. Não, Ele falava o desse Faria jeito. ficou bravo comigo. Controle Um dia ele me parou, ele falou assim, diferente. ó, quer saber, cansei de ganhar dinheiro em cima de você. Olha, nossa, que bom. Vou te ensinar Essa como ganhar bacana, dinheiro. Ele foi. E assim, e era uma atrás da outra. Ele falou, ó, presta atenção. Aí ele fazia uma coisa que eu achava maravilhoso. Eu não lembro qual era o nome do hospital que a gente carregava, mas tipo assim, ele... Caramba, eu sei que a gente pegava o Minhocão. Era um hospital que tinha lá perto, e a gente estava tipo por trás do hospital. Pegava várias coisas lá dentro do hospital. Ele pegava papel, ele pegava uns garrafão de vinho, que eu ficava, mano, por que esse Vinho no hospital tem tanto hospital? vinho? Eram uns garrafão assim, ó. Tipo, sabe aqueles garrafão que o Fazendo vinho festa. tem tipo um É aqueles um verdinhos cestinho, gigantes, tem assim. tipo uma cestinha em volta do... Sim, é marronzinha, né? Isso. Pra dar acabamento. Eu acho Ele que é pegava muito acabamento aquilo ali. aquele negócio. E tipo assim, se o hospital fizesse qualquer reforma, tudo era dele. Tudo era dele. Ele falou assim, ó, quando você chega num lugar, você não pode dividir material. É tudo. Você não é pode, dono você tem daquele que lugar. você tem que pegar tudo. Então, por exemplo, você não pode ser o cara do papel, ou ser o cara da garrafa, ou ser o cara do reator, ou ser o cara da sucata. Não, você tem que ser o cara que pega tudo. E aí, beleza. Aí ele comprava uns queijos aqui no Mercadão, na região ali, cerealista ali. Aí ele chegava lá e falava que esses queijos vieram lá do Rio Grande do Norte. Sim, que uma esses história. queijos. Aí ele pegava e falava assim: ó, esse queijo Inventava aqui é uma o dos história. chefes. Esse queijo aqui é o dos chefes. Ele separava dois queijos assim, ó. Ele falou: e esse queijo aqui é o dos empregados. O queijo dos empregados você tem que cortar. E ele cortava. Eu vendia cortado. Não, ele não vendia, ele dava. Era agrado. Ele Era um dava, agrado. porque um É a parente mesma dele pessoa. veio do norte e trouxe. E eu falava assim, mas olha como você fala, quem é que bota fé que você veio do norte? Ah, mas a pessoa fica feliz que ganhou um presente quando tiver alguma É, coisa. mas vai chamar ele falava com sotaque, tipo árabe, entendeu? Porque eu não sei, quando eu entrevistei o Ravissani, ele tinha o mesmo sotaque. E o pessoal. E eu falava, mano, de onde é isso? engolia que Só que é- quando eu tem vejo o pessoal na diferença mesquita enorme. que tem lá perto de mim falando, é o mesmo sotaque. Eu falo, caramba, mano.
Então até hoje eu não sei se ele era árabe, se ele era judeu, se ele, o que ele era. Às vezes entrava na cabeça da pessoa e ele podia falar qualquer coisa. Nossa, que a pessoa... não, e ele falava, e ele acreditava. começava a conversar. E ele, nossa, como é que tá fulano? Ele falou, nunca erra nome, nunca erra nome. Principalmente importante. quando for nome de família, nunca erra nome. Como é que tá fulana de tal? Como é que tá Beltrana? Tá tudo bem, ela tá na escola e tal. E assim, ele ia envolvendo as pessoas, conversando assim em volta. E ele, não, que legal, e eu vou pegar isso aqui, esse rapaz aqui tá me ajudando, eu tô ensinando ele como ganhar dinheiro, que ele é muito ruim, eu já ganhei muito dinheiro em cima dele. Ele falava assim ainda, Ele falava na tô cara ganhando muito ainda. dinheiro em cima dele, tô ensinando ele a ganhar dinheiro. Aí o pessoal dava risada, e não, trouxe um queijo pra você e tal, não sei o quê. Aí ele ia vender, nossa, quando ele falou assim, ele foi quem me ensinou o seguinte, ó, você vai vender, e por exemplo, você tem um preço na sua cabeça, pede mais. A pessoa sempre vai pedir um desconto. Pede mais, porque aquele desconto, ele vai cair, aquele desconto vai ser mais do que o valor que você pensou. Vai, porque senão Então, fica por exemplo, muito sei lá, justo. você quer vender uma coisa, essa coisa vale R$1.000, entendeu? Pede 1.500. Chama 1.500. Daí ele falou, não exagera. Não exagera porque você vai estar ofendendo a outra pessoa. E na minha cabeça era tipo assim, quem se ofende com uma oferta? Não, se ofende, a pessoa ofende. sabe o valor. Não, e não é nem isso. Aí depois eu vim descobrir que, tipo assim, na terra deles, como eles... Era da hora que quando mais pra frente eu fui conversar com outra pessoa que falou assim, negão, você tá num país que existe há 500 e poucos anos. Esses caras vêm de uma cultura desde quando a humanidade era humanidade. É verdade. Entendeu? Então é outra passando. pegada esse pessoal, entendeu? Esse pessoal tá no sangue deles. Você tá tendo uma aula, vai estar no sangue do seu filho, talvez do seu tataraneto. Esse maluco já tem no sangue dele. Não, Isso daí. E é tão assim do tipo de negociação de estar no sangue e deles confiarem no dinheiro neles e não querer perder dinheiro também para outros, que, por exemplo, tem algumas pessoas de lá, se eu não me engano, são muçulmanos, Aham. eles não podem ter conta em banco. Tem Ter uma conta em banco. religião que não pode. Não pode. Se eu não me Uma engano, é vez, muçulmano. em Jundiaí, a gente era estudante de enfermagem e tal. A gente tinha uma empresa que tava começando a dar treinamento, a gente viu nessa possibilidade. A gente chamava nossos professores para dar aula e a gente precisava comprar um manequim para continuar dando treinamento. Daí a gente viu lá no lugar, tava vendendo, era usado e tal. E a gente ia comprar. A gente perguntou se podia ser parcelado, né, no cheque e tal, né? Daí a pessoa falou que não, né, que devido à religião, não me lembro qual que era. No eles cheque não- ou no cartão, ou né? no cartão, né? Eles falaram que não podia parcelar, era só à Não vista. tinha conta em banco. Não tinha conta em Ele banco. falou Daí a que gente era não tinha o pecado ter valor conta em inteiro. banco. A gente falou, a gente não tem Caraca. o valor inteiro, né? E ela explicou pra gente isso, que era pecado, tal, ter conta em O banco. Faria não fazia negócio à noite. Não. Ele falou, não se faz negócio à noite. Põe isso na sua cabeça. Porque Nunca não se... dá pra ver, será? Ele falou, Muito não dá bem. pra ver, você tá cansado. Depois isso veio na novela O Clone. Eu assisti, Não, mas o eu Clone, não qual que é a lembro. novela dos indianos? É a novela dos Caminho indianos. da Índia? Porque eu lembro que nessa novela o cara falou. falou, ele ia negociar não sei o que, ele falou, não, tá de noite, você é doido? Vamos fazer isso daí só amanhã. Na hora me veio ele assim, ó, eu falei, caraca, o Faria falou a mesma coisa. Ele não fazia, ele falou, ó, à noite você não tá vendo a coisa direito, você não sabe. As luzes vão te Compra gato por enganar, lebre, você né? tá cansado, você já trabalhou o dia inteiro. Ele falou, à noite é pra você descansar, pra você ficar com sua família. Você não faz negócio à noite, deixa pro outro dia. E tipo assim, na minha cabeça isso é muito louco, porque quando você vê essa galera falando, eles falam com muita certeza, do tipo assim, cara, vai na minha que eu vivi. E pra gente é tipo assim, tem a ver, tipo, já inventaram lâmpada já, irmão. Mas a vivência Tem não gente que trabalha à preço, noite, né? tem gente que trabalha...